Você tem dificuldade em reconhecer, pronunciar ou até mesmo expressar os números em inglês? Principalmente aqueles números muito grandes, ali na casa dos milhares, até mesmo na casa dos milhões? Se sim, esse vídeo ele é para você. Fala galera, meu nome é Renan e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os números em inglês. Vou te dar aqui umas dicas de pronúncia, como dizer os números em inglês, como falar várias formas de se expressar quando se trata de números em inglês. A gente vai falar aqui de frações em inglês, de porcentagem em inglês, de números grandes, né, de casas de dezenas, de centenas, milhares, milhões em inglês e muito mais. Então se você gostou do tema do vídeo, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês. E se você quiser de fato aprender inglês de uma forma bem estruturada e com aulões, com feedbacks constantes de professores experientes na área, clica aqui na descrição do vídeo para você conhecer o nosso método RRSLG, onde você vai finalmente aprender inglês de uma forma estruturada nesse ano de 2024. E com isso, eu vou começar falando com vocês sobre os números de 1 a 20. Por que de 1 a 20? Porque aqui, pessoal, a gente não segue muito um padrão. E até existe um padrão, principalmente aqui depois lá do número 13, 14, e a gente vai ver também aqui nesse vídeo, mas é muito mais aqui reconhecimento e memorização. Então aqui, os números de 1 a 10, por exemplo, a gente tem 0, e aqui a pronúncia vai ser 0, 0. A gente vai ter aqui 1, a gente vai dizer 1, 1. Para o número 2, a gente vai dizer 2, 2. Para o número 3, a gente vai dizer 3, 3. Importante, pessoal, não é tree. Tree seria aqui árvore, então a gente tem que tomar muito cuidado com a pronúncia aqui nas palavras, tá? Então não seria tree, também não seria free, que aqui significa liberdade. Então a gente tem um som de TH aqui para pronunciar esse número, seria three, three. A gente coloca aqui a língua nos dentes e vai pronunciar esse som assim, quase que um t, t, three, three, ok? Então repitam comigo, three. Para o número 4, eu vou dizer 4, 4. Para o número 5, eu vou dizer 5. Para o número 6, eu digo 6. Para o número 7, eu vou dizer 7. Para 8, eu digo 8. Para 9, eu digo 9. E aqui a gente vai entrar nas dezenas. Primeira delas, o 10, eu digo 10, ok? Então pausa o vídeo, repete aqui até você pegar a pronúncia desses números, que é bem importante, principalmente quando a gente fala aqui de números de telefone, quando a gente precisa, por exemplo, decorar números de telefone. Então pausa o vídeo, repete, é muito importante. Agora a casa aqui do 11 ao 20. É aqui, galera, que geralmente causa mais dúvidas, porque a gente vai ter um padrão ali só mais ou menos no 13 em diante. Então aqui o 11 seria 11. 11. Inclusive, se você já assistiu Stranger Things, você sabe muito bem do que eu tô falando, tá? Então, 11, 11. Para o número 12, eu digo 12. Então, 12, 12. Agora, do 13 até o 19, eu vou utilizar aqui o sufixo teen. Teen. Esse sufixo é muito fácil de você entender porque é basicamente a palavra que significa jovem. Então, os jovens ali, mais ou menos, né, da faixa dos 13 até os 19 anos, a gente tem aqui o teen para se referir a eles. Então, fica aqui um bizu para vocês memorizarem os números aqui de 13 a 19. Então, 13 seria 13, 13. 14 seria 14. 15, 15. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, ok? Então, mais uma vez, pausa o vídeo, repete até você memorizar essa pronúncia e tenta sempre reconhecer quando você escutar esses números em diferentes contextos. Agora eu vou mostrar para você mais padrões numéricos aqui do 20 até mais ou menos ali o 99. Então, por que esse intervalo específico? Porque aqui sim, galera, a gente vai ter padrões e esses padrões eles vão se repetir. Então vai ser muito fácil para você identificar os números aqui de 20 a 99. Então, a gente vai falar aqui sobre dezenas, tá? 20 seria 20, 20. Em alguns casos eu também posso pronunciar 20, principalmente na pronúncia americana, tá? Então, pronúncia americana vai ser mais comum você escutar 20. Pronúncia britânica vai ser mais comum você escutar 20. Mas é importante você reconhecer as duas pronúncias, tá?
Então, quando eu quero falar aqui de 21, 22, eu quero adicionar aqui os números aqui das unidades, eu simplesmente adiciono o número. Então, 21, 21, 22, 22, 23, 23 e assim sucessivamente. Seria só mesmo você seguir aqui a ordem que eu expliquei aqui nos números de 0 a 9, por exemplo. Então, bem simples, eu tenho 20, que seria aqui o meu prefixo, e os números que eu quero apontar aqui dentro da dezena do 20. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e nós temos aqui 30, que em inglês eu digo 30, 30. E agora, eu não sei se você percebeu, mas a gente tem aqui uma outra palavrinha, um outro padrão que está se repetindo quando eu falo aqui de dezena. 20, 30, 20, 30. Então eu tenho esse T que vai indicar aqui uma dezena, tá? É muito importante você ter isso em mente porque isso vai se repetir aqui para todas as dezenas até o 90. Então eu tenho aqui 30, novamente, para eu colocar aqui os números do 30, né, do 30 ao 40, eu simplesmente adiciono os números normalmente, como lá nas unidades, como a gente viu. Então 31, 31, 32, 32 e assim sucessivamente. Mais uma dica de pronúncia. A gente também tem variação aqui nessa palavra entre o inglês britânico e o inglês americano. Inglês britânico, 30, onde eu não vou pronunciar o R e o T ele vai ser fortemente pronunciado, então 30. Enquanto no inglês americano tem variações, obviamente, mas vai ser muito mais comum você escutar eles falando 30, 30, 30, ok? Então 30, inglês britânico, 30, inglês americano. Agora a gente tem aqui o 40. Novamente, eu tenho aqui a palavrinha T, que vai indicar aqui dezena. Então, para eu dizer 40, eu digo 40, 40. Mesma coisa, 41, 42, 43, 41, 42, 43, ok? Bem simples, a gente está seguindo padrões bem fáceis de serem repetidos aqui, né? Então, 50 seria 50, 60, 60, 70, 70. Importante, não confundir com 17. É muito comum iniciantes pegarem essas duas palavrinhas e confundirem o teen com o T, ok? Então, 17, 17, 70, 70, ok? 80, novamente, não confundir com 18. E por fim, 90, ok? Então, de novo, pausa o vídeo, repete até você identificar, até você entender esses padrões, que são na verdade padrões bem simples, é muito tranquilo aqui falar os números em inglês, principalmente aqui em se tratando de dezenas, tá? Até o 99 é bem simples, não muda muita coisa, então bem legal. Tenta identificar esses números, principalmente no seu dia a dia em inglês. Tá, agora a gente vai falar das centenas, ou seja, do número 100 até o número 1000, até basicamente 999, para a gente falar do 1000 em diante. Então, para o número 100, eu vou dizer 100, ok? E tudo que tiver a ver com centenas que eu vou falar aqui em diante, a gente vai utilizar o termo 100, ok? Então, eu quero muito que você faça essa associação. Centena, 100, ok? Então, número 100, eu digo 100. Em alguns casos, eu posso dizer simplesmente 100, a pessoa ela vai entender, né? Vai ficar subentendido que eu tô falando do número 100, tá? Então, mais uma vez, né? Se eu quiser aqui dizer 101, eu adiciono o 1, eu digo 101, 102, 110, 120 e assim sucessivamente, tá? Então, bem simples, eu tenho 100 para centena e para eu dizer aqui 200, 300, 400 em diante, eu aqui vou dizer o número e a nossa centena, o nosso termo 100. Então, 200 seria 200, 300, 300, 400, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e eu tenho 1000. E aqui, galera, 1000 seria o termo para se referir a 1000, ao número 1000, a milhares. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o número 1000, eu digo simplesmente 1000. Se eu tenho 2000, 2000 e assim sucessivamente. Se eu tenho, por exemplo, 10.000, 10,000, 100.000, 100,000 e, por fim, 1 milhão, 1 million. Então, 1 milhão, 1 million. Então, aqui, para você fazer essa associação das palavrinhas que referem-se a diferentes casas decimais aqui, eu tenho aqui que para centenas eu digo 100, para milhares eu digo thousands, para milhões eu digo million e para bilhão eu digo billion.
ok? Então pausa o vídeo para você identificar aqui essas estruturas que fazem referência a tipos específicos de números, a casas decimais específicas em inglês. E se você tem dificuldade em identificar aqui o número, falar o número por extenso, escrever às vezes o número por extenso, não se preocupe, eu vou deixar aqui uma tabela que é essa tabela, mostrando exatamente como são os números cardinais aqui em inglês e como pronunciar esses números, como escrevê-los por extenso. Então essa tabela vai ser de muita utilidade para você. Sobre números ordinais, como falar os números ordinais em inglês? Recapitulando para você, os números ordinais são aqueles números que vêm para ordens, ou seja, para posições, primeiro, segundo, terceiro, etc. Para a posição 0, a gente vai usar aqui zero. Esse th, ele é aqui a estruturinha que a gente faz referência a posições, ou seja, a números ordinais. Então, presta bastante atenção no uso e na pronúncia dessa estrutura, porque ela vai ser usada muito quando se fala aqui de ordem de números, tá? De ordem numérica. Então, zero seria aqui a posição número 0, vamos colocar dessa forma. Para eu dizer primeiro, segundo e terceiro, eu acho que aqui são as formas mais fáceis, né? Porque elas são utilizadas a todo momento, principalmente em jogos, que seria aqui first para primeiro, e aqui a gente tem também diferença de pronúncia para o inglês britânico e americano. Inglês britânico first, first, inglês americano first, first, com a pronúncia forte do R, tá? Então, first, britânico, first, americano. Para a segunda posição, eu vou dizer aqui second, ok? Second. E para a terceira posição, eu vou dizer third, third. Novamente, inglês britânico tem aqui a diferença, third, e inglês americano, third, third, ok? Então, mais uma vez, pausa o vídeo, repete, é muito importante você ter em mente essas diferenças de pronúncia, justamente para você identificar esses números e essas posições sendo ditas por pessoas dos mais diversos países. E agora, pessoal, para eu falar das demais posições, quarto, quinto, sexto, é bem mais simples, eu só preciso colocar o TH depois do número. Então, para o quarto colocado, eu posso dizer fourth, fourth. Para o quinto, eu digo fifth. Para o sexto, eu digo sixth. Para o sétimo, eu digo seventh, seventh. Para o oitavo, eu digo eighth, eighth. Para o nono, eu digo ninth. E assim sucessivamente. Aqui vai ser uma questão mesmo de treinar a pronúncia, tá, pessoal? Porque às vezes esse TH aqui colocado no final do número, ele pode confundir, ele pode aqui causar uma dificuldade, mas aqui é muito questão de prática, ok? E novamente, se você tiver dificuldade aqui em entender as posições, né, os números ordinais, eu vou deixar essa tabela aqui que vai mostrar para vocês exatamente como dizer os números ordinais em inglês, ok? Então pausa o vídeo, tira um print e estuda aqui baseado nessa planilha, nessa tabela. Tá, agora falando de números decimais, é bem simples também em inglês, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui o ponto para fazer uma marcação de decimais. Para a gente falar os números decimais, eu simplesmente digo o número, ponto, e aqui os décimos desse número. Então eu tenho aqui 5.75, por exemplo, eu digo 5.75. Então, 5,75, 7.75. Se eu tenho aqui, por exemplo, 0.25, eu digo 0.25, 0.25. Então, bem simples, eu simplesmente digo o número, a unidade do número por extenso, e aqui o termo point e os décimos desse número também por extenso. Para eu falar de frações, o termo mais utilizado aqui, principalmente quando eu quero falar de metade, é o termo half, half. Então, se eu tenho aqui um meio, eu digo one half, one half. Principalmente aqui em partidas de futebol, né, quando o primeiro tempo ele já passa, eu digo half time, que seria que algo como a metade do tempo já foi, tá? Então, um meio seria one half. Para, por exemplo, 2/3, eu vou dizer 2/3, 2/3. Então, lembrar aqui dos números ordinais que a gente já falou, first, second, third, fourth, etc. E levá-los aqui para frações. Então a gente tem aqui 1/2, 2/3, 3/4 e assim sucessivamente. Novamente, é importante aqui você treinar a sua pronúncia desse TH para falar aqui tanto de números ordinais quanto também de frações. E por fim, porcentagem. Muito simples, para eu falar de porcentagem em inglês, eu só preciso utilizar aqui o termo percent, depois o número. Então, 1%, 1%, 2%, 2%, 3%, 3% e assim sucessivamente, bem tranquilo, simplesmente utilizo o número e aqui a minha porcentagem, ou seja,
percent. Eu vou deixar aqui também o link para o artigo da Seu Idioma explicando detalhadamente essa questão dos números, principalmente aqui pronúncia e escrita, e onde também você vai encontrar todas as tabelas que eu mostrei aqui na aula de hoje, no vídeo de hoje, e muitas outras tabelas de todas essas maneiras, de todas essas formas diferentes que eu trouxe de expressar os números em inglês. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Novamente, se você quiser aprender inglês de uma forma estruturada, com feedbacks constantes de professores experientes, clica aqui na descrição do vídeo, conheça o método RRSLG e aprenda inglês de uma vez por todas nesse ano de 2024. E é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo.